que nunca sonhou um dia sair por aí descobrindo países, lugares exóticos, conhecendo gente diferente, enfim, viver uma experiência de uma grande aventura? Pois bem, o meu entrevistado de hoje conseguiu realizar isso. Ele já fez diversas expedições por terra, por mar e está aqui para contar para a gente como é que é a elaboração de um grande projeto. Eu estou falando de Valdec Souza, ele que é formado em publicidade e propaganda, nasceu em Camapuã, mas é um cidadão do mundo. É um cara que realmente tem uma experiência fantástica, com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Exato. Tudo bem, Valdec? Tudo ótimo. A gente estava querendo te trazer aqui faz tempo, viu? Até que enfim conseguimos. Então, o maior prazer estar aqui com você. Para contar essa experiência sensacional. A gente vai falar das várias expedições que o Valdec já organizou, enfim, e participou. Né? A expedição num veleiro, a primeira expedição que você fez foi num veleiro no ano de 2000. Exato. Né? Depois foi a Rota Bioceânica em 2004. Uhum. Depois foi até Ushuaia, na Argentina, Expedição das Américas, né? Também de carro. E a mais recente, que é um trabalho que levou quanto tempo, esse mais recente? Na verdade, 1 ano de trabalho, assim... Preparação? Preparação, né? E daí mais 1 ano... De execução. Execução, finalização. E tudo. Exato. A gente está falando do documentário Zero Emissão, Zero Emission, né? Exato. Em inglês, que o Valdec... Conta pra gente, você é melhor para contar. O que é exatamente o Zero Emission? Então, o Zero Emission nasceu de... A gente tinha a ideia de viajar pelas Américas, né? E fazer um documentário usando um carro com biodiesel. Certo. Essa era a ideia inicial, né? E aí o meu parceiro, o Paulo, falou assim, puxa, vamos, né? Vamos pesquisar, vamos ver qual o veículo melhor, vamos, né? Então, começamos que a primeira coisa para você iniciar um projeto desse é a pesquisa. E aí o Paulo conversando com o pessoal da Fiat, né? A Fiat falou, olha, nós temos um carro que já está há 1 ano e meio rodando dentro de Itaipu, né? Um carro elétrico, 100% elétrico. E é um desafio muito grande, né? Porque o carro elétrico, a autonomia muito pouca. Em 2011, quando a gente iniciou a ideia do projeto, o carro fazia 100 quilômetros a cada carga, né? Então, quer dizer, era muito pouco para uma rota de quase 25 mil quilômetros que a gente queria percorrer. E né? Vocês tinham autonomia de pouco mais de 100 quilômetros e tinham que fazer a recarga dele. Fazer a recarga. Quanto tempo era para recarregar o carro? Então, alguns países que tinha 220 volts, a gente carregava até em 4 horas, né? Já tinha uma carga. E nos países 110, que a gente conseguia só o 110, era até 5 horas e meia para recarregar. Nesse meio tempo, vocês faziam o quê? Porque documentário, né? Quer dizer, você registrou costumes, lugares, enfim, vocês foram conhecendo e registrando em imagens tudo isso, né? Exato. E era possível sempre parar em lugares bons para passar 5 horas? Não, nem sempre. A gente tinha os lugares já pré-determinados, né? Mas tinha os lugares que a gente parava e realmente a gente não tinha nada. Tinha que esperar. Como também a gente parou em lugares que a gente sempre tem um inesperado. Então a gente descobria coisas assim interessantes, né? Mas foi um desafio muito interessante, porque a gente teria que madrugar para conseguir andar 250, 300 quilômetros por dia, que a nossa meta era andar 300 quilômetros por dia. Era o objetivo de vocês era cumprir 300 quilômetros num dia. Em um dia. Vocês tinham que levantar muito cedo. Aí o carro amanhecia na carga, então a gente acordava madrugadinha, já andava os 100 quilômetros, parava, né? Se a gente conseguia um lugar, um posto de gasolina, né? Ou um lugar tranquilo, que a maioria das pistas pela Pan-Americana, né? Que eu pensava, eu não conhecia, então para mim a Pan-Americana era uma autoestrada. Uma autopista maravilhosa, né? Puxa, né? corta as Américas, né? Uma rodovia que vocês encontraram? Nossa, a maioria pista, né? Sem acostamento. Até alguns países, principalmente na América Central, horrível. A gente tinha trecho que
para andar esses 100 quilômetros era 2 horas, entendeu? Olha, ou mais. tem, claro, né, um material de divulgação desse Zero Emission, que é um documentário produzido pelo Waldeck, feito por ele, que mostra um pouco dessa imensa aventura. Dá só uma olhadinha o que é esse trabalho produzido por ele. Veja só. Que bonito, hein? Daqui a pouquinho o Waldeck Souza volta contando detalhes desta grande aventura, né, pelas Américas, onde 23 mil quilômetros foram percorridos e 15 países foram visitados. A gente volta já já com o Waldeck Souza. De volta à primeira pessoa, hoje conversando com Waldeck Souza, documentarista, diretor de fotografia e um aventureiro. Essa expedição, né, Zero Emission, que a gente viu no finalzinho do bloco anterior, foi feita com muita qualidade. Vocês levaram quanto tempo pensando? 1 ano, planejando? O planejamento foi 1 ano. A gente, na época, esse foi um projeto que foi aprovado pela Lei Rouanet, né? Aí a gente demorou mais 1 ano captando o recurso, e aí depois 1 ano para realizar ele e 6 meses para edição. 6 meses para editar? Foi. O documentário tem em torno de 53 minutos, né? Quanto tempo de gravação? Quantas horas? Você tem ideia de Olha, captação? Bruta, de material bruto. 160 e poucas horas, quase 170 horas. Vocês não conseguiram mostrar todas as belezas que viram? Então, lá? é uma pena isso, né? Que com 53 minutos, 15 países, então foi assim teve que ser bem corrido, né? Como é que foi o comportamento do carro? Foi um carro elétrico, né? Que já vem sendo usado, como você falou, dentro da usina de Itaipu, Petrobras, né? Em estatais ali, Eletrobras e tal, como um carro de trabalho, né? Exato. Mas ele foi submetido a situações extremas. Vocês pegaram que situações? A gente pegou menos 16 graus, né? E temperaturas de 48 graus. Onde e o carro se comportou tranquilo, assim. Super bem? Super bem, não tivemos nenhum problema. Mas, assim, esse carro, esse projeto, na verdade, foi para mostrar as belezas das Américas, é isso? O carro elétrico, né, a gente também usou ele como um chamado, um legado, né, vamos dizer assim, ecológico, né? Que a nossa ideia, na verdade, era nem usar. A gente teve um motorhome que a gente precisava, porque a gente parava, né, o Palio não poderia também ficar... Era o Palio Weekend. Palio Weekend. Certo. O Palio, a carga dele, a gente tinha uma autonomia de 110 quilômetros. Só que com 100 quilômetros, com 90 quilômetros que a gente rodasse, se tivesse um apoio, a gente já parava. Porque eu não podia gastar toda essa carga dele, entendeu? Você pode zerar. Então eu não posso zerar a carga. Senão ele ia demorar 12 horas para recarregar, se eu zerar a carga. Isso também. Então eu tinha que deixar 10 a 15% de carga sempre para poder recarregar. E vocês tinham um motorhome, quem que fazia parte? No carro, no Palio, estava você e o Paulo? A gente revezava, na verdade. A gente estava em 4 pessoas. 4 né? pessoas. Estava eu como diretor de fotografia, um cameraman, um assistente, né? E o Paulo, que é jornalista, e a Giane, que era a fotógrafa. Certo. Então, era 2 no motorhome e 2 no Palio, e assim revezando, né? Porque para dirigir o motorhome tinha que ter carteira classificação D, e só eu e o Paulo que tinha. Então, eu estava sempre com
com o cameraman ou com a Giane no Palio ou no motorhome, né? Aí a gente ia revezando. E aí vocês foram pegando, enfim, estradas, tinha todo um traçado, né, todo um roteiro a ser seguido, né, com as suas surpresas, né, com as suas, enfim, agradáveis surpresas e alguns problemas. Mas esse carro especificamente, ele não há projeto de torná-lo um carro comercial. A ideia inicial da Fiat, sim. Era fazer isso. Exato. Só que eu acho que devido ao custo, né, e aí a política, né, da energia, tem todo um... como é que vai quebrar o monopólio aí de gasolina? Para esse carro, para você ter uma ideia, para o carro ir para os Estados Unidos, devido à bateria, ele tinha uma bateria que era de salitre, né, de sal, que era justamente para não... Era reciclável essa bateria. Então era uma bateria que pesava 130 quilos. A bateria? A bateria. Tomava todo o porta-mala do Palio Weekend. Né? A gente pensou numa opção de levar uma bateria reserva para poder rodar mais durante o dia, mas ficou inviável. Esse peso todo com tamanho. E aí esse carro, para ir para os Estados Unidos, ele já, quando começou o processo de ida, né, para lá, foram 3 meses. Para trâmite. Trâmite aéreo para chegar em Miami esse carro. Vocês saíram dos Estados Unidos, de Los Angeles. E vieram descendo. Viemos descendo. Entramos pelo México, né, em Tijuana, ali depois de San Diego, foi nossa última parada nos Estados Unidos. E dentro dos Estados Unidos a gente rodou bastante também lá, porque no projeto eu queria fazer algumas fazendas de energia eólica lá. A gente foi buscar bastante imagens em alguns parques nacionais, como o Grand Canyon, no Parque das Sequoias, né? E então, assim, ele rodou, o Palio, na verdade, ele rodou mais de 28 mil quilômetros, né, o Palio. Quer dizer, e foi valente? Foi valente, não tivemos nenhum, a gente pegou algumas peças sobressalentes e tinha uma equipe aqui em Itaipu que ia ficar de stand-by para qualquer emergência, algum país que a gente desse algum problema com o motor, alguma coisa, e tivesse que parar a expedição, essa equipe ia estar... a postos para socorrer exato, vocês. E não precisamos... Rendimento de velocidade. Um carro elétrico atinge a mesma velocidade? Enfim, atinge. A velocidade média 110 km por hora. Só que isso na descida, né? Na subida você não consegue... A gente teve momentos, e outro lance que foi interessante, que teve um trecho na Guatemala, que a gente andou na Guatemala e no Equador, que a gente andou somente 60 quilômetros e tinha que parar para a bateria esfriar, porque a temperatura subia muito. Fazia muito calor, né? Muito calor. Um lugar muito quente. A bateria, ela pode ter uma explosão, ela pode explodir, ela não pode atingir os 300 graus. Ela ficava em 200... Família, como é que ficou nesse meio tempo? Porque vocês foram para o projeto e não tinha uma folguinha, né? De, eu vou viajar, ou então, não teve. Não teve? Vocês ficaram um ano distantes? Na verdade, distante 9 meses, 9 assim. meses. O tempo fora, né? Mas a gente via pela internet, pelo Skype, conversava todo internet, dia. Né? Bendito. Aproxima. E alguns países também a gente, às vezes, passava dias sem ter acesso à internet. Situação de maior perigo que vocês enfrentaram? Foi na nossa ida da Colômbia para o Equador. A gente pegou um trecho, né, próximo da fronteira do Equador, onde as Farc estavam trocando tiro com a polícia. Sim. Porque eles eles saem da floresta, vêm para as estradas. E aí foi até interessante, passei assim, um sufoco maior, eu e a Giane, que a gente estava no motorhome, e o Paulo e o câmera estavam no Palio. E o Paulo costumava acelerar mais que eu, né? Ele é mais pé pesado, vamos dizer assim. E aí ele cruzou, estava na frente e tinha uns 3, 4 carros que, né, os carros vai passando, aí entrava atrás do Palio, e eu fiquei uns 3, 4 veículos atrás. Separado dele, né? Exato. E ele, com o Palio, no momento desse tiroteio, que era uma curva e uma vilazinha, uma vila, né? Perdida no meio da Colômbia ali, na fronteira já. Na fronteira, próximo do Equador, uns 40, 50 quilômetros do Equador. E aí eu vi as pessoas na estrada, uns voltando o carro, fazendo um balão, e eu no motorhome não tinha como. No motorhome você não tem como você fazer isso, que é um carro, tem 8 metros, né, de comprimento, não tinha como você fazer um balão na rodovia normal. Exato. Não, a manobra era mais complexa. Exato. E o Paulo acabou sumindo na minha frente e eu fiquei para trás, porque eu
quando eu via pessoas acenando e mandando parar, Você tal. foi para acostamento? Eu fui acostamento e o Paulo sumiu. E aí o nosso rádio, que tinha alcance de 15 quilômetros, Não funcionou. não funcionou. Eu não consegui contato com o Paulo. E aí? E aí a gente teve que parar ali, aí em seguida vinha a ambulância, parece que atiraram. Teve pessoas baleadas, né, que eles trocaram tiro lá. Aham. Eles tinham cercado um carro e eles roubam os carros, não os carros, mas tudo que tem no carro de valor, sim. né? Então esse foi assim a maior tensão. Mas depois né? aí o Paulo apareceu. Não, eu fui encontrar ele lá na frente. Você... E ele passou pelo perigo e depois que ele viu, ele falou, cara, eu passei que eu nem vi. Ele nem Sabe, sabia nem... do que estava enfrentando. Sabe, foi... Nossa, eu e a Giane ficamos super preocupados, né? Assim, não sabia o que tinha acontecido lá na frente. E um outro trecho foi na Colômbia, não na estrada, mas em Medellín eu fui fazer umas imagens. A gente foi, porque a Colômbia tem uma coisa interessante, que em Medellín tem um metrô e tem os teleféricos, que vai para os morros, onde é as favelas. E o teleférico é um transporte público lá, é interessante. Aí eu falei, puxa, né, diferente e tal, e falei, vamos cobrir isso aí, vamos lá ver como é que é. Aí saímos de um aquário, a gente tinha ido visitar um aquário para fazendo gravação lá nesse aquário. E aí quando saímos do metrô, entramos eu e o câmera, né? Fomos para essa montanha lá. Aí chegando lá, né, o câmera ficou fazendo imagem e tal, e eu com uma câmera pequena na mão, assim, tipo, era uma câmera mais de making off, e tirar fotografias ali e tal. E no momento lá um cara olhou para mim assim e levantou mostrou a arma de fogo. Aí me chamou, falei, não. Aí quando ele levantou a coisa, aí ele veio e aproximou, aí em seguida veio outro de frente, dá-me a câmera, dá-me câmera. Vocês foram roubados? Aí eu entreguei a câmera e... Aquela câmera. E o menino não pôde fazer nada, porque ele estava distante, uns 50, 60 metros. E aí falei, cara, vamos embora, porque a coisa aqui tá feia. Bate o coração. Bate, aí, hora, nossa, né? foi... Aí você dá uma desestruturada, assim. Imagino. Né? Mas valeu a pena tudo. Valeu a pena, sem dúvida. Tanto valeu a pena que esse documentário, Zero Emission, já foi enviado para alguns países da América do Sul, da América Central, com cópias em espanhol, e já foi exibido no Canal Futura, aqui na TV Educativa, né, TV Brasil Pantanal, também já foi exibido. E vale a pena, muito a pena você... Está disponível na internet? Está disponível na internet, no YouTube. No YouTube? Está aqui o endereço no Zero YouTube. Emission. Zero Emission, você acompanha. Vamos para um rápido intervalo, porque essa conversa rendeu agora nesse bloco, a gente precisa ir para o intervalo, e a gente vai falar das outras expedições que o Waldeck já fez. Voltamos em instantes. De volta à primeira pessoa hoje, viajando pelas Américas com o Waldeck Souza, documentarista. A primeira expedição que você participou, foi num veleiro em 2000. Exato. Aquela coisa de rodar o mundo dentro de um barco. Exato. Você conseguiu realizar? Eu consegui parte, né, vamos dizer assim. Pra onde você foi? Né? Eu, na verdade, em 98, eu comprei o veleiro em Ilhabela e comecei a me preparar para cair no mundo, assim, né? Falei, eu quero dar volta ao mundo de veleiro, né? Eu tinha lido alguns livros do Amir Klink, Família Schurman, né? Era fã, assim, dos caras, toda matéria, fui em algumas palestras deles e tal. Então, me fascinava. Mas até então eu não era um homem do mar, né? Então, eu fui conhecer... Sou mato-grossense, nascido em Camapuã, né? Um pouco distante. Sou do Cerrado, né? Verdade. E aí, falei, vou começar, dar o primeiro passo. E comecei, comprei o veleiro, reformei o veleiro, comecei a preparar e comecei a fazer os cursos, né? Aí até que eu fiz o curso de vela oceânica e comecei a fazer pequenas viagens de Ilhabela para Angra, né? Para Guarujá, fui para Paraty. Comecei a fazer aí comecei a participar de pequenas regatas, porque Ilhabela é a terra da vela, né? E aí surgiu a oportunidade no ano 2000, nas comemorações dos 500 anos do Brasil. Aí me surgiu a ideia, falei, puxa, né, Mato Grosso do Sul, comecei a pesquisar, né, ia vir pessoas, né, de vários países, né, de veleiro também, para comemoração em Porto Seguro. E aí me surgiu a ideia de trazer o veleiro para Corumbá
descer pelo Rio Paraguai até Buenos Aires e depois subir pela costa até Porto Seguro. Seria a única embarcação saindo de Mato Grosso do Sul, né? E aí, na época eu tive apoio do governo do estado, né? Tive apoio de algumas empresas e aí tocamos o projeto. Aí saí, vim para Corumbá com um barco, com veleiro. Contratei um guia, né? Que conhecia bem o rio, que era um senhor que trabalhava na transporte de minério. Então, eu conhecia o rio. Palma da mão. Exato, eu tinha as cartas náuticas, mas até então de rio eu não entendia muito também, né? A não sei de barco normal. E aí descemos. Foi o primeiro, fui até Buenos Aires, 20 dias de viagem. E foi registrado tudo? Registramos, né? Na época não tinha ainda equipamentos portáteis com qualidade, com a qualidade HD, de hoje, né? Então tem algumas imagens, tem fotos e descemos o rio. Foi uma experiência assim fantástica, porque eu desci em pleno verão, né? Então tinha noite que a gente não dormia, era pernilongo, era calor demais. Fantástica. Os pernilongos quase me comendo vivo. Exatamente. Então foi assim, conhecendo pescadores, né? A gente só navegava durante o dia, né? À noite, uma das noites o barco se desprendeu, a gente acordou o barco rodando, bateu no barranco, sabe assim? Acontece, né? É um descuido que você dá e você põe tua vida também até em risco. Põe, claro. Mas graças a Deus... calculado. Exato. Né? Dizer, essa preparação toda, porque eu imagino que quem está assistindo a gente, que tem um pouco desse espírito aventureiro, fala assim, puxa vida, mas é tão difícil fazer isso. Né? Meu sonho é esse. Como transformar o sonho em realidade, Valdec? Como você falou, né? Você é um homem do Cerrado e fez um trajeto, saiu de Corumbá, né? E foi até Porto Seguro, passando, né, pela Argentina ali, foi até Porto Costa Seguro. do Uruguai e tudo. E aí, como é que se transforma um homem do Cerrado em um homem do mar? Tudo assim, é foco, né? Você tem que focar e agora a maior dificuldade é o desprendimento, né? Mais do que dinheiro até? Mais do que dinheiro. Porque dinheiro você dá um jeito. Se vira, né? E assim, eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas perguntam, falam, mas é difícil, realmente é difícil. Então o dinheiro não é o mais difícil. Não é. O mais difícil é você se desprender. Como você falou, a própria família, né? E a pessoa fica naquela, não, quando meu filho crescer, meus filhos crescerem, tal. Aí vai adiando, o sonho vai ficando ali e vai ficar na prateleira. Mas é possível realizar, né? É possível. Você tem que focar e dar o primeiro passo, que é começar a se desprender, né? Você começou a se desprender, é trabalho. Tanto que tem pessoa que joga tudo pelo alto, né, no bom sentido. Sim. Eu ainda não fiz isso. Minhas expedições são planejadas a cada 2 anos, 3 anos, porque entra todo um processo, pesquisa, organização, isso aí tem que ter muito. Você fala, disciplina. Disciplina demais. Demais. Né? Valdec, você falou de que a cada 2 anos você tem uma expedição, ou seja, 2012 você lançou Zero Emission, e agora a próxima expedição já deve estar no forno, né? Tá fechadinha já. Já pronta? Pronta para 2015 iniciar. Você vai percorrer os parques que vocês conheceram nessa experiência aqui? Na verdade eu conheci poucos parques. E o pouco que eu conheci eu fiquei fascinado. Já te deu vontade de fazer mais profundo? Exatamente. Só que eu quero, o percurso vai ser bem maior, né? Que eu quero sair do Alasca, eu quero ir para o Alasca e sair de lá. Não vai ser num carro elétrico dessa vez, andando só 100 km por não tem como, porque a distância é muito longa e o trecho, né? Os parques que a gente quer, que eu vou ter que deslocar, vai ser 3 vezes mais o número de quilômetros do que você ia andar em linha reta. Fala uma coisa, entendeu? Como é que fica a vida aqui? Por exemplo, então, você precisa de dinheiro, você precisa, né? Você precisa pagar as contas, é isso que as pessoas devem estar se perguntando. Mas o cara é milionário, então. Não, ao contrário, Como é que não é isso. É planejamento. É você planejar, né? E com essa captação que você faz, você tem que se planejar todo o tempo que você vai estar ausente. Qual que é o caminho das pedras, da captação, rapidamente? Quem que fornece essa verba para poder executar esse projeto? Então, tem 2 caminhos. Um caminho é você buscar um incentivo, né, pelo governo, pelo governo, seja estadual, municipal ou federal, né? Você pode... Esse é o primeiro processo, desde que tenha um cunho cultural, certo. né?
E o outro é você ir assim como se diz, na experiência e no conhecimento. Iniciativa privada. Exato. Ou buscar equipamentos que você possa estar testando, né, como a gente fez no caso do Palio, nesse percurso, né, que essa empresa tenha algum interesse nesse sentido, né? E tudo tem que ser comprovado. Gastos, Sim. tudo. Quer dizer, você não pega o dinheiro, né, que vem do governo, por exemplo, ou de iniciativa privada. Você tem que prestar conta de tudo. Presta conta de absolutamente tudo. Né? Tudo. Você é obrigado a prestar conta de tudo. Tem que ser muito sério mesmo, muito Não, focado, muito é o que eu falo, é organização. E quem pensa que é só viajar e curtir, também se engana. É muito trabalho. É muito trabalho. É aquela velha história, eu adoro comer, vou montar um restaurante. Não é bem, adoro viajar, vou fazer uma expedição. Não é assim, né, Valdir? É muito trabalho, porque aí tem a questão alimentação, roupa. A gente, por exemplo, porque o motorhome? A gente parava no meio do nada. Então ali a gente tinha que se virar, fazer nosso café da manhã, almoço, jantar, o que tiver que fazer, você tem que fazer. Você não pode Qual é a experiência, o maior aprendizado que vocês todos, né, e você que está aqui, trouxe de toda essa bagagem de aventura e desse trabalho? Olha, é muita bagagem, né? Assim, é muita coisa. Eu acho que o maior aprendizado. Maior aprendizado é o conhecimento com as pessoas, que você conhece no dia a dia. Porque você convive com pessoas, né, humildes, pobres, como também com pessoas poderosas, de alto nível e poderosas, né? E as amizades que você faz pelo caminho não tem preço. Não tem preço. O conhecimento e a cultura, né? O experimento. Isso né? ninguém te tira, né, Valdir? Ninguém tira, exatamente. A câmera te levaram. Exato. Mas o que você viu até ali, o que você viu depois dali, isso ninguém vai te tirar. Exato. Parabéns. Obrigado. Parabéns. E em 2015, né, que você vai... Isso, 2015, fazer esse saindo um novo projeto. Então, em 2016, a gente volta a conversar. Isso, com certeza. Valdeck Souza conversando aqui com a gente no Primeira Pessoa. Que bacana, né? Então, é possível, sim, correr atrás do sonho, se tornar um aventureiro, como ele disse. Organização, né? Planejamento é o primeiro item. E o desprendimento? Você pensa que o dinheiro é o mais difícil? Palavra de quem já fez várias expedições. Não é, não. É o desprender-se, talvez, de você mesmo. Levantar a âncora. Né? Levantar a âncora, exatamente isso. Obrigada, Valdeck. Então, vamos levantar as âncoras, as nossas âncoras aí. Eu adorei o programa de hoje. Tenho certeza que você gostou muito e aprendeu muito também. Esse é o nosso objetivo. Então, nós temos um encontro marcado no próximo Primeira Pessoa aqui na TV Brasil Pantanal. Até lá.